O Senhor está em busca de adoradores, não de defensores. O Senhor se interessa que você o adore em espírito, em verdade, com todo o seu coração, que você viva uma devoção genuína, e não de que você se empenhe como seu advogado de defesa, como seu guerreiro para defender a honra de Deus. A gente vive um tempo interessante com a febre dos podcasts, onde parece que agora tudo vira debate e todo mundo quer se engajar em algum debate. É muito interessante olhar isso no ambiente cristão. A quantidade de gente que se vê como o defensor de Deus. Por que eu tenho que entrar nesse debate para defender a honra do Senhor? Como se o nosso Deus dependesse de nós, como se ele precisasse de você, que aprendeu a ler sua Bíblia ontem e tem que sair por aí defendendo a honra do Senhor, porque ele precisa ser defendido em todo canto. A verdade é que Deus se basta. O Senhor, ele é Deus e só ele é Deus, ele não depende da minha defesa, da sua defesa. O que nós fazemos por ele não é defender o Senhor, defender a honra de Deus, defender a sua glória. O que ele espera de nós é que sejamos servos, submissos, adoradores verdadeiros, genuínos, com as vidas transformadas e sendo guiados por ele. O que nós fazemos é testemunhar o agir de Deus nas nossas vidas e não sair em defesa dele como se ele fosse uma donzela indefesa que precisa de um guerreiro para se manter protegido, para se manter a salvo. O Senhor se basta. E essa é uma lição que o povo de Israel aprende e fica muito evidente na nossa leitura de hoje. Hoje nós lemos o primeiro livro de Samuel, do capítulo 4 até o capítulo 7. Olha quanta coisa interessante acontece. No capítulo 4, nós temos a tomada da arca. O povo de Israel continuava sob a opressão dos filisteus. E mais uma vez os filisteus vêm à tona. Israel estava em guerra contra os filisteus. E aí o que o povo de Israel pensa? Eles foram para a batalha, perderam uma batalha e eles pensaram, vamos trazer Deus para essa batalha. O problema foi que nós não trouxemos Deus. Olha a ideia do povo de Israel. Eles começaram a olhar para a Arca da Aliança como um amuleto, como um ídolo, e não como uma representação do Deus Todo-Poderoso. Olharam para a arca e pensaram, se nós pudermos manipular a Deus, se nós o levarmos e a gente vai lá, nós vamos buscar Deus, vamos arrastar ele para a batalha, e se ele estiver ali com a gente, nós seremos vitoriosos. Eles pensavam que tinham sido derrotados porque Deus não tinha ido para a batalha. O que eles não entendiam é que eles foram derrotados porque Deus os havia abandonado. Ou melhor, porque eles haviam abandonado ao Senhor. Eles não perderam porque Deus não estava presente, eles perderam porque Deus os entregou para a derrota. E eles levam a arca para a batalha. Para surpresa de 0 pessoas, eles são derrotados da mesma maneira. Porque Deus não estava na arca. Deus não podia ser manipulado. Eles são derrotados e a arca é roubada. Os filisteus levam a arca. E levam a arca para uma das suas cidades. Só que esse Deus que não estava na arca, que não era contido na arca, que não estava limitado a nada daquilo, deixou o povo de Israel ser derrotado. Mas ele não seria derrotado. Ele jamais seria derrotado. Os filisteus levam a arca para uma cidade. O líder da cidade fica doente, as pessoas da cidade começam a ficar doentes. Uma praga começa a se alastrar pela cidade. Vamos tirar a arca daqui. A cidade vai para uma segunda, a arca vai para uma segunda cidade, para uma terceira cidade, para uma quarta cidade. Quando por fim levam para uma quinta cidade e essa sequência de desgraças acontecendo, de pragas, num desses episódios, por exemplo, eles colocam no templo de Dagon a divindade maior dos filisteus, e o que acontece é que o ídolo de Dagon, no dia seguinte, quando eles chegam, o ídolo, a estátua deles de Dagon estava no chão, com a cara no chão. No dia, eles levantam a estátua, no dia seguinte eles voltam, a estátua está mais uma vez no chão, agora com as mãos e a cabeça quebradas. Deus está demonstrando o seu poder sem nenhum guerreiro, sem ninguém para lutar no seu lugar, sem ninguém para defender sua honra, sem nenhum exército para defender o poder de Deus. Ele se basta. E ele está humilhando, ele está subjugando os filisteus sem que nenhum israelita pegue na espada. Ele sozinho está derrotando os filisteus, porque ele é Deus, ele não precisa de guerreiros, ele não precisa de defensores. Por fim, os filisteus desistem. Depois de terem 5 cidades devastadas pela presença da arca, 7 meses depois eles resolvem devolver a arca da aliança para o povo, constroem uma carroça nova, colocam
a arca sobre aquela carroça, duas vacas novas ali acabaram de dar cria, que nunca tinham carregado nenhuma carga. E esse é um detalhe interessante que às vezes passa despercebido no texto, né? Por que eles fazem isso? Eles pegam duas vacas que tinham acabado de dar cria, vacas novas que nunca tinham carregado carga, ou seja, não eram experientes, não eram vacas que tinham costume de carregar carroças, então não era algo natural para elas. Pegaram vacas que tinham acabado de dar cria e separaram ela das suas crias. Eu não sei se você já viu uma vaca que acabou de dar cria, ela não sai de perto do bezerro. Quando os bezerros são separados, as vacas ficam ali ao redor, porque elas não saem de perto das suas crias. E eles dizem, vamos colocar essas vacas, vamos colocar a arca na carroça. Se essas vacas saírem daqui e forem em direção ao povo de Israel, é um sinal de que de fato era o Deus de Israel que estava pesando sobre nós. E essas vacas saem em linha reta, sem parar, em direção a Israel, comprovando que sim, era Deus, aquele que não precisa de guerreiros, que não precisa de exércitos, aquele que se basta. Era ele que estava pesando as mãos sobre os filisteus. Aquilo que Israel não foi capaz de fazer no campo de batalha, com milhares de soldados que foram todos mortos, Deus fez sozinho, sem ninguém interferir a seu favor. Mas essa arca então volta para Israel, é devolvida para Israel. O povo recebe a arca, ainda abre a arca, 70 homens de Israel morrem porque olharam dentro da arca. Mas no capítulo 7 algo interessante, nós vamos ver essa guinada, essa mudança de ventos em Israel. A arca foi colocada numa nova cidade, estabeleceram ali um sacerdote para cuidar da arca, mas o povo continuava à espera de alguma ação do Senhor. Capítulo 7, no verso 2. Todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Senhor, faz alguma coisa, nós estamos sendo subjugados pelos filisteus, o Senhor se libertou sozinho, destruiu mas nós continuamos aqui sendo oprimidos. Perceba que o povo perdeu a batalha, morreram os israelitas, o Senhor cuidou sozinho disso, mas o povo continuava subjugado. O Senhor faz alguma coisa. O Senhor levanta quem? Samuel. Samuel se levanta diante do povo, chama o povo para que se reúnam e ele diz: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem dos seus deuses estrangeiros, das suas imagens de Astarote, voltem o seu coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. O problema de vocês não é que Deus não sabe lutar, o problema de vocês não é que a arca não estava presente, o problema é que vocês não adoram ao Senhor, vocês se afastaram, abandonaram o Senhor. Vocês querem que as coisas mudem? Abandonem os seus falsos deuses, abandonem os ídolos, se voltem ao Senhor e Ele dará a vitória a vocês. E assim acontece. O povo se desfaz dos seus ídolos, o povo é então abençoado por Deus, é vitorioso na batalha, e o texto vai dizer que Samuel continua como juiz em Israel pelo resto da sua vida. E enquanto Samuel viveu, houve paz, os filisteus deram sossego, houve paz também com os amorreus, houve paz. Não porque o povo de Israel foi guerreiro, árduo na batalha, porque eram incríveis. Não. Deus não precisava de Israel, não precisava dos exércitos de Israel. Deus não precisa de defesa, ele está em busca de adoradores. E agora, aplicando isso na sua vida, não se perca nessas religiosidades dos nossos dias, em achar que o que Deus espera de você é que você seja um árduo defensor do Senhor, defendendo a honra de Deus. Eu vejo tanta gente por aí com a vida acabada, em pecado, em promiscuidade sexual, idolatria, vivem vidas miseráveis. O famoso defensor da família tradicional que está no terceiro casamento e que acha que ele tem que sair por aí defendendo a honra de Deus, Deus, pátria e família, como se Deus precisasse de defesa, como se o Senhor precisasse ser defendido diante das pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, essa conversa não é sobre política. Deus não precisa de defensores, ele não precisa da sua defesa, ele deseja o seu coração, ele deseja a sua vida, a sua devoção sincera. Abandone os seus ídolos, abandone os seus pecados, abandone os seus problemas pecaminosos, se dedique ao Senhor, só ao Senhor. Ele não quer defensores, ele quer adoradores. Seja um adorador genuíno, seja de fato devoto, entregue, dedicado ao Senhor, viva em santidade diante dele e veja o que ele fará, porque ele faz sozinho, ele não precisa de mim, ele certamente não precisa de você. O que ele quer é que sejamos submissos a ele. Leia sua Bíblia, aprenda as verdades da palavra de Deus. Vamos juntos lendo o primeiro livro de Samuel. Amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.